Oi, eu sou o Carlos. Eu sou o Leandro. E eu sou o João Vitor. Nesse vídeo nós vamos apresentar o nosso projeto de linguagem de programação visual do primeiro período do curso de Ciência da Computação da PUC Minas. Esse projeto foi feito utilizando a ferramenta Scratch, que é uma linguagem mais básica e acessível, que permite uma facilidade no entendimento de algumas técnicas de computação, permitindo que usuários leigos e até crianças possam programar e utilizar essa técnica para fazer alguns jogos e alguns programas mais simples. O nosso projeto foi feito pensando em algumas técnicas e algumas coisas que nós vimos no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. Mas do que se trata esse Museu Natural de Minas? Bem, o museu é um acervo de vários fósseis e principalmente carcaças de animais e informações sobre seus biomas de várias eras passadas. Lá no museu nós tivemos a oportunidade de ver fósseis de dinossauros, fósseis de animais pré-históricos, fósseis de alguns animais que foram extintos há menos tempo e até ossadas de animais que ainda existem hoje. O interessante é que nós podemos ver vários biomas onde esses animais viviam, o que significa que você não tem só a experiência de ver o animal, você também tem a experiência de ver o ambiente onde ele vive, como ele vivia e como eram as relações que ele fazia com esse ambiente. Isso é muito interessante porque permite ao visitante ter uma sensação mais completa da situação que o museu oferece. E pensando nisso, nós vamos tentar usar a computação para trazer novas formas de integrar essa experiência para o visitante. Falando agora especificamente de computação, vamos falar um pouco sobre a linguagem de programação Scratch. O que é realmente a linguagem de programação Scratch? Então, a linguagem de programação Scratch, ela se destaca mais entre as outras porque ela não requer conhecimento prévio para você ter uma introdução assim à sua programação. A gente está estudando essa linguagem no primeiro período de Ciência da Computação aqui da PUC Minas e a gente está usando ela justamente para fazer com que esse projeto tenha um aprendizado maior para quem vai vê-lo assim, no museu. Então, a gente está usando ela porque ela é muito mais fácil. Quem tiver interesse em saber como o projeto foi feito, é muito mais fácil dessas pessoas entenderem como ele foi feito por causa dessa linguagem de programação. O interessante também é que a linguagem de programação Scratch permite para a gente, que somos alunos do primeiro período, que ainda temos pouco conhecimento técnico mesmo de programação, ela nos permite fazer, por exemplo, um programa igual que a gente fez, que apesar de ser um programa básico, já é um programa avançado se você fosse pensar em fazer ele com códigos normais. Então esse é um tipo de acessibilidade bem interessante. Acho que outro fato bacana também é a questão de que é uma linguagem que crianças de 6 anos já conseguem programar nela. Então é uma linguagem bastante simples de se entender e de se usar, e ela permite fazer coisas muito avançadas no contexto de programação, no sentido de programas, né? Então, esses pontos eles podem ser bem percebidos assim no programa, que você vê ali uma situação acontecendo que, apesar de simples, é bem desenvolvida e que só foi possível para nós por causa dessa acessibilidade que essa linguagem permite. E agora, falando um pouco sobre o nosso projeto, ele é um jogo que nós desenvolvemos visando aí crianças de 6 anos de idade a respeito do bioma Cerrado, que é um dos biomas bem explorados lá no museu, e nesse jogo as crianças terão a oportunidade de fazer um tipo de uma revisão interativa a respeito das coisas que ela aprendeu lá no museu, algumas informações sobre esse bioma. Agora nós vamos fazer então a demonstração desse jogo com o Leandro. Agora eu vou mostrar para vocês o jogo em funcionamento. Inicialmente o usuário digita seu nome e o programa ali, o dinossauro, vai dar uma introdução sobre o tema Cerrado.
aqui começam as partes das perguntas, onde no caso a criança terá que escolher nesta pergunta uma das imagens para caracterizar a árvore do cerrado. No caso dela clicar na alternativa errada, ela terá mais chances para responder. Então, acertando todas as perguntas, a criança terá concluído o jogo. Então é isso. A gente espera que com esse programa vocês tenham interesse de visitar o Museu de Ciências Naturais PUC Minas.